Olá, eu sou o Thiago Bento, o investidor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E finalmente, né, pessoal, finalmente estamos aí fazendo o nosso primeiro aporte de janeiro, primeiro aporte do ano. Lideramos aí há alguns dias, porque, como a gente sabe, o mês de dezembro foi um mês de rally da Bolsa de Valores. Tudo subiu muito, praticamente todas as empresas, todas as ações, todos os fundos imobiliários teve uma alta relevante, né? Então assim, nós estávamos esperando alguma oportunidade para estar fazendo esse nosso primeiro aporte, para estar comprando bons ativos, né? E de preferência com bons preços. Porém, tá muito difícil. Tá muito difícil a gente conseguir comprar ações abaixo do nosso preço médio, porque da nossa carteira, que nós temos atualmente 8 ações, literalmente todas as ações estão em alta. Nós não temos nenhuma ação que está em baixa, que está abaixo do preço médio. Todas estão valorizadas, o que é bom, é ótimo para a valorização de carteira. Porém, para efeito de compra, nós sabemos que o melhor período para compra de ações de fundos imobiliários é na baixa. É quando eles estão em baixa, que a gente consegue comprar descontado, barato, e quando eles começam a ter aí a sua valorização, nós conseguimos ter um ganho ainda maior. Porém, não dá para querer aportar só em baixa, principalmente que a nossa carteira é uma carteira, a minha carteira é uma carteira previdenciária, é a carteira para aposentadoria, então assim, tem que aportar todo mês, né? Tem que ser ali regradinho, tem que ter disciplina, não pode falhar. Então assim, não é porque os nossos ativos valorizaram, o preço está um pouco mais alto, que nós vamos deixar de aportar. Nós vamos procurar oportunidades em outros bons ativos, e se não tiver, nós vamos sim aportar nos ativos, mesmo ele estando um pouco mais caro. Por quê? Porque é uma carteira para longo prazo. E preço médio a longo prazo, vai chegar uma hora que o preço médio vai ficar irrelevante. Não vai fazer mais tanto sentido na sua carteira o preço médio. Vai chegar um período, no começo sim, no começo faz bastante diferença. Mas vai chegar um período da sua carteira que você vai ter um valor tão relevante aportado em determinados ativos que o preço médio praticamente não muda mais. Fica difícil você mexer no preço médio. Então sim, o preço médio é importante no início de carteira, né? Ali, médio e longo prazo, já não é mais tão importante, já começa a ficar até irrelevante para você o preço médio, né? Hoje a bolsa oscila 2, 3%, causa aí um impacto na sua carteira, dá uma diferença, né? A tendência é que quanto mais tempo você está aportando, está investindo para uma carteira previdenciária, o impacto vai sendo cada vez menor e você já não vai, né, importar tanto com 5 para mais, 5 para menos, isso não vai fazer a diferença. Então assim, temos que aportar, não dá para deixar de passar um mês em branco só porque está caro, né? Assim, eu entendo, cada pessoa tem uma estratégia, adquire uma estratégia. Eu acompanho pessoas que quando o mercado está em alta, ele não compra, ele reserva o dinheiro ali na renda fixa para comprar quando abaixar. Porém, no meu ponto de vista, esse cenário de 2024 é um cenário de tendência de alta todos os meses, né? Eu não vejo um cenário, assim, eu não vejo um cenário onde nós vamos ter uma baixa das ações, uma baixa dos fundos imobiliários. Muito pelo contrário, se tudo seguir da maneira que está, a taxa Selic continuar caindo, né? A economia continuar se aquecendo, a tendência é que os fundos imobiliários se valorizem cada vez mais, principalmente os fundos imobiliários do tipo tijolo, né? Que são aqueles fundos imobiliários que têm imóveis físicos. Eles tendem a se valorizar cada vez mais. Então talvez, para quem está esperando uma baixa na cota dos fundos imobiliários para aportar, talvez não vai nem conseguir aportar esse ano, porque a tendência é de alta. Então assim, a renda fixa, o rendimento da renda fixa vai diminuir cada vez mais, né? Alguns especialistas estão prevendo uma taxa Selic ao final de 2024 de 9 a 9,25%, ou seja, o que paga no CDB, investimento de renda fixa, atrelado ao CDI, vai estar pagando aí algo em torno de 9 ou até menos de 9% ao ano, né? Lembrando que ano passado a taxa Selic estava em 13, o CDI estava pagando 13% ao ano, ou seja, mais de 1% ao mês. Agora já está diferente, então o rendimento da renda fixa está diminuindo. Ou seja, vai ter uma migração da renda fixa para a renda variável. Esse pessoal que coloca o dinheiro onde está rendendo mais, esse pessoal tende a sair cada vez mais da renda fixa durante esse ano, 2025 também, e ir para a renda variável. E isso é algo que também contribui para o aumento das cotas. Quanto mais gente chegando, quanto mais investidores comprando as cotas, os fundos imobiliários comprando ações, a tendência é que essas cotas e que essas ações se valorizem. Então eu não vejo um cenário muito positivo para a queda de preço esse ano, a não ser que aconteça alguma intercorrência durante o ano, alguma coisa que afete a economia de forma negativa, né? De repente algum erro do governo, né? que faça o mercado se desanimar, né? E esses preços caiam. Porém, a tendência é o contrário, a tendência é de alta.
Por isso que eu esperei alguns dias para ver se ia ter alguma mudança aqui em janeiro. Geralmente janeiro é um mês que a bolsa anda meio de lado, né? Ela nem sobe muito, mas também nem cai muito. Aí a partir de fevereiro ali, né, ela tende a já começar ali a sua escalada, tá bom? Até porque teremos uma nova reunião do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, né, do Banco Central, esse mês, e muito provavelmente teremos um novo corte na taxa Selic de 0,50. Algumas pessoas falam que é possível até que nós tenhamos um corte na taxa Selic de 1%, né? Mas a maioria acredita que isso vai ser uma nova queda, um novo corte na taxa Selic de meio ponto percentual, tá bom? Com isso, cai o CDI e cai o rendimento da renda fixa. É por isso que eu falo, vai haver uma migração natural da renda fixa para a renda variável. Pessoas com dinheiro em CDBs tendem a começar a tirar esse dinheiro de lá e colocar em ações, colocar em fundos imobiliários. Por isso que eu não vejo um cenário de queda nem tão cedo para fundos imobiliários. Porém, como nós tivemos dificuldades para achar oportunidades em ações, oportunidades em fundos imobiliários, todas as ações estão valorizadas, estão acima do nosso preço médio. Dos nossos 12 fundos imobiliários que temos no momento, 11 estão valorizados e apenas um estava abaixo do preço médio. Vocês vão ver que nós aproveitamos e compramos esse que estava abaixo do preço médio, porque assim, eu considero um bom fundo, apesar de ser um fundo de papel, é um bom fundo imobiliário, ele é bem gerido, né, entrega bons resultados, então nós aproveitamos também para aumentar a nossa posição um pouco nesse fundo, tá bom? Bom, mas sem mais delongas, quais foram as ações que nós colocamos na carteira nesse primeiro aporte do mês de janeiro? Né? Para quem já conhece o nosso formato de investimento, né, eu estou inclusive preparando um vídeo para falar sobre o método BEST. O método BEST é o método usado simplesmente pelo maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Você sabe quem é? Se você não sabe, é Luiz Barsi. Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil, com aproximadamente 4 bilhões de reais investido na Bolsa de Valores. No ano de 2022, ele recebeu uma bagatela de nada mais, nada menos que 1 milhão de reais por dia de dividendos, né? Ou seja, todos os dias ele recebeu, em média, 1 milhão de reais de dividendos, né? Tendo 4 bi, né, investidos na Bolsa de Valores. E o Luiz Barsi, não é segredo para ninguém, tem muitos vídeos dele no YouTube que ele fala que ele usa um método BEST. O que seria esse método BEST? O B seria bancos, né? Ele investe em bancos. E setor de energia, setores perenes, tá pessoal? Bancos, sistema bancário, sistema financeiro, energia, setor perene, né? Tem também seguradoras, né? Seguradoras também estão no setor perene. O outro S, saneamento, tá? Saneamento básico, também é setor perene. E telecomunicação, tá bom? Desses 5 setores, né, que seriam bancos, seguradoras, energia, saneamento e telecomunicação, eu não gosto apenas de telecomunicação. Em telecomunicação eu não invisto. Então esse último, né, esse T no método BEST, né, eu troco ele por empresas onde eu vejo oportunidades, né? Nesse momento nós temos na nossa carteira de ações 2 empresas que coloquei como oportunidades, né? Seriam a Klabin, né, ali voltada para o mercado de papel e celulose, e a metalúrgica Gerdau, também que eu vejo que é uma oportunidade que eu acredito que nesse ano possa ser que tenha uma excelente valorização. Lembrando, pessoal, nada do que eu disser aqui é dica de investimento. Essas são as minhas análises, é material didático com as minhas análises, aquilo que eu encontro do mercado, que eu estudo, que eu pesquiso, que eu assisto, né, e eu trago para a minha realidade. Antes de qualquer investimento em renda variável, estude os ativos, saiba o que você está fazendo, para que você não venha perder dinheiro, tá bom? Aplicação em renda variável sempre tem os seus riscos, tem risco de alta, tem risco de baixa, então assim, é necessário que você estude e saiba aonde você está colocando. Não entre de qualquer jeito. Pesquise primeiro, aprenda, entenda, né, quais são os riscos, quais são as oportunidades, para que você sim veja se você vai estar investindo em ações, né, na Bolsa de Valores em renda variável, tá bom? Então esse seria o método BEST, e esse método é o que eu venho utilizando, né? Então nós temos 2 bancos já na nossa carteira, Itaú e Banco do Brasil. Energia, nós temos a Taesa, né, tá no método BEST. Seguradora, nós temos a Caixa Seguridade e a BB Seguridade, é do método BEST, né? Saneamento, nós já temos a Sanepar, está, né, no nosso portfólio, e depois temos as empresas, né, de oportunidade, que são a Gerdau, que é a Klabin, né, que está fora do método BEST, mas eu vejo como empresas de oportunidade, tá bom? Para esse primeiro aporte, eu não vi nenhuma oportunidade para estar aumentando posições nas nossas ações, todas estão valorizadas, então o que eu fiz? Eu resolvi colocar
mais duas empresas que fazem parte do método BEST também na nossa carteira. Como eu já tinha dois bancos, eu já tinha duas seguradoras, porém, no setor de energia, a gente só tinha a Taesa, eu só tinha a Taesa, né, na carteira, e no setor de saneamento eu tinha só a Sanepar. E então eu resolvi colocar mais uma de energia e mais uma de saneamento. Para isso eu escolhi de energia a Transmissão Paulista, excelente empresa que atua no setor de transmissão de energia, é um setor perene, é um setor que a gente sabe que não consegue ficar sem. Todo mês você tem que pagar ali o seu boletim de conta de luz, assim, não dá para ficar sem. Energia é setor perene, a gente não consegue se ver daqui 20, 30, 40, 50 anos sem energia elétrica. Nós precisamos de energia elétrica, então a Transmissão Paulista está no setor perene. Uma excelente empresa de transmissão de energia e também pagadora de bons dividendos. E no setor de saneamento, eu escolhi a Copasa. A Copasa é uma empresa de saneamento básico do estado de Minas Gerais. Excelente empresa, que entrega bons dividendos, tem tido um excelente lucro aí ano após ano, tem conseguido aumentar a receita, então foi a empresa que nós escolhemos para entrar na nossa carteira desse mês de janeiro, no primeiro aporte do mês de janeiro. Então entramos com a Transmissão Paulista, setor de energia, método BEST e a Copasa, de saneamento também do estado de Minas Gerais, também do método BEST, tá bom? Quanto aos fundos imobiliários, assim, em ações nós só colocamos essas duas, nós não aumentamos posições em nenhuma outra ação, todas estão valorizando, então eu dei preferência para colocar essas duas empresas, né? Como vocês sabem, nós aportamos R$3.000, né? Esse primeiro aporte de janeiro, e como eu já vinha fazendo em dezembro, né? 20% vai direto para renda fixa, para a nossa carteira aberta do canal, para a minha carteira previdenciária. A renda fixa eu estou usando a caixinha de resgate imediato, liquidez diária, reserva de emergência do Nubank. Então 20% vai direto para essa caixinha, para a nossa reserva de emergência que está lá no Nubank. A outra porcentagem eu coloco 25% em ações, 55% em fundos imobiliários. Quanto aos fundos imobiliários, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, coloquei dois novos ativos, dois novos fundos imobiliários na carteira. Um, que era um fundo que desde o início ele já ia fazer parte da nossa carteira, que seria o HGLG, porque na minha opinião o HGLG11 é o melhor fundo de logística hoje da Bolsa de Valores, tá? Mas então por que ele não havia entrado ainda? O HGLG ele tem uma característica que é dele, né? Que ele sempre está acima do seu valor patrimonial. Você não consegue comprar o HGLG com PVP1 ou abaixo de 1. Então, sim, ele sempre está acima. Por quê? Porque ele é um fundo de excelência, muito bem gerido, né? Então, assim, todo o mercado financeiro aceita pagar e sempre aceitou pagar um pouco mais no HGLG do que realmente ele vale. Então, nesses primeiros aportes, no meu balanceamento de carteira, eu dei prioridade para aproveitar algumas outras oportunidades, né, que estavam baratas, né, no momento, que eu conseguiria comprar abaixo do PVP, porque eu sabia que o HGLG eu não ia conseguir comprar abaixo do PVP. Então não tinha pressa, não tinha por que correr para ter ele na carteira, tá bom? Então eu deixei agora para esse final de balanceamento, já estamos fechando o balanceamento da nossa carteira e agora ele entrou. Nós compramos ele acima do PVP, ele está com PVP sempre ali na faixa de 1,04, 1,05, 1,06. Essa é a faixa de preço do HGLG. É muito difícil, eu não me lembro de ter visto esse fundo imobiliário com PVP1 ou abaixo de 1. Então ele entrou na nossa carteira. Então temos aí mais um fundo de logística na nossa carteira. E entrou também o PVBI11. E por que ele entrou? Porque ele é um excelente fundo de lajes corporativas, de lajes provinciais. Sabemos que nós já temos no nosso portfólio, na nossa carteira, o HGRE, também um excelente fundo de lajes comerciais, porém ele faz parte do grupo de risco, né? Eu estou aceitando nos fundos imobiliários até 20% em grupo de risco. E por que ele faz parte do grupo de risco? Porque apesar dele ser um excelente fundo, dele ter excelentes imóveis, está com uma vacância de quase 30%. É uma vacância extremamente alta, é uma vacância que nós não queremos, não buscamos nos nossos fundos. Mas como eu acredito no gerenciamento desse fundo, é um fundo bem gerido, né? Ele tem bons ativos, bons imóveis, eu acredito que para esse ano de 2024 ele vai conseguir diminuir essa vacância, melhorando assim os rendimentos, tendo valorização de cota e entregando melhores dividendos. Então assim, é uma aposta. Então o HGRE, que é o único de laje
corporativa da carteira está no grupo de risco. Já o PVBI não. O PVBI eu já considero um fundo extremamente sólido. O único risco que nós poderíamos colocar aqui é que ele tem apenas 4 ativos, porém são os 4 melhores ativos da cidade de São Paulo, extremamente bem localizado, são imóveis que estão na Faria Lima, são assim extremamente caros, são imóveis AAA de alto padrão e 0 vacância, então eu considero ele mais seguro do que o HGRE no momento. É porque é melhor? Não necessariamente, mas hoje ele não faz parte do grupo de risco, então como nós tínhamos só um desse setor de lajes, nós resolvemos colocar outro que é o PVBI11, tá? Então em fundos imobiliários entraram HGLG e PVBI11 e nós aumentamos a nossa posição com o saldo que sobrou no MCCI 11, um fundo bom também, eu considero um excelente fundo de papéis, né? É um fundo de recebíveis imobiliários, né? Que investe aí em CRIs, né? Que são certificados, né? De recebíveis imobiliários, né? São dívidas do setor imobiliário. Ele está muito mais atrelado ao IPCA, é o que eu buscava, né? Eu buscava um fundo de papel atrelado ao IPCA, atrelado ao CDI. Nós já temos também um híbrido que é meio a meio, então eu buscava um que fosse mais atrelado ao IPCA. Encontrei o MCCI 11, aportamos nele mês passado e agora esse mês aumentamos a nossa posição, tá bom? Então eu vou mostrar aqui, né, fazer aqui um detalhamento dos nossos investimentos, quais foram os valores que nós investimos, quais foram os ativos e depois eu mostro como ficou a nossa carteira atualizada para você, tá bom? Estamos aqui então na tela da minha corretora, né? Temos aí que o nosso patrimônio atual investido em ações e fundos imobiliários, né? Aí no valor de R$ 14.646,40, tá bom? Lembrando que aqui não está a caixinha do Nubank, tá bom? A caixinha do Nubank nós gerenciamos lá pelo site do Investidor 10 e lá ele reúne todos os nossos investimentos, tá? Então aqui só aparece o investimento em fundos imobiliários e em ações, tá bom? Então nós vamos aqui em mais, né? Meus pedidos para ver quais foram as nossas compras, tá bom? Bom, começando aqui pelas ações, né? Nós compramos a Transmissão Paulista, né? Aqui está, né? Nós compramos 10 ações da Transmissão Paulista por um preço médio de R$ 35,81. Então a Transmissão Paulista agora faz parte aí da nossa carteira. E a outra empresa foi a Copasa, né? Empresa de saneamento do estado de Minas Gerais. Compramos 17 ações da Copasa pelo valor médio de R$ 20,69, tá bom? E aqui também colocamos a HGLG na carteira, como havia falado, compramos 4 ações, pagamos um preço médio de R$ 162,16 no HGLG. Dispensa comentários, excelente fundo, né, de logística. Compramos o PVBI11, tá bom? Compramos 5 ações do PVBI11, um fundo imobiliário de escritórios, de lajes comerciais, né, com excelentes imóveis, pagamos o preço médio de R$ 103,79, tá bom? Aí, pessoal, sobrou um troquinho, como já é de costume, né, sempre sobra um pouquinho. Ah, não, peraí, compramos também, aumentamos nossa posição no MCCI 11, tava esquecendo de falar, tá vendo? Foram 5 cotas dele, por um preço médio de R$ 93,60, tá bom? Investimos aí um total de R$ 468 no MCCI 11. Com esse investimento, pessoal, muito provavelmente o MCCI 11 vai passar aí a ser a nossa maior posição em fundos imobiliários, tá? Mas assim, diferença pouca, nós não temos nenhum com uma disparidade muito grande, tá bom? Aí sobrou um troquinho e nós fomos investir. Eu não gosto de deixar dinheiro na corretora, então eu comprei 7 cotas do XPSF, um preço médio de R$ 8,39, tá bom? É um fundo que nós já temos, é um fundo de fundos. Aumentamos um pouquinho a nossa posição, sobrou mais um pouquinho ainda e eu comprei mais uma ação da Sanepar, tá bom? Pelo valor de R$ 5,31. Então esses foram o nosso investimento, o nosso primeiro aporte do mês de janeiro, tá bom? E o nosso patrimônio aqui em ações e fundos imobiliários está dessa maneira, R$ 14.646, né, e 40 centavos. Agora vamos dar uma olhadinha como é que ficou, né, o nosso patrimônio lá no Investidor 10, que aí ele reúne também a nossa caixinha da Nubank, tá bom? Bom, pessoal, então aqui está, né, a nossa carteira aqui do canal, no site do Investidor 10. Nós vemos que nós estamos aqui no momento com o valor aplicado, né, de 18.043. Lembrando que aqui, pessoal, já está o que saiu do meu bolso e os dividendos recebidos, tá bom? Então aqui esse 18.043 não foi tudo que saiu do meu bolso, né? Então nós vemos que o saldo bruto está de 18.462, né? Nós estamos com uma variação, né, de 2,32, né? Nós estamos aí com uma valorização de 2,32% na nossa carteira, né? A composição está com 20,74% no RDB,
caixinha da Nubank, é mais ou menos isso que a gente busca, 20%. As ações está com 23,3%, né? Nosso ideal seria 25%, mas está ali bem aceitável. E os fundos imobiliários, né? Que o ideal é 55%, está com 55,96%, tá bom? Evolução do patrimônio, né? Nesse mês de janeiro nós estamos aí com um ganho de capital de R$ 418,90, tá bom? Aqui nos ativos, né? Nas ações, nós podemos ver, né? Nós temos ali o BBSE ainda como melhor posição, BB Seguridade, Banco do Brasil também com uma boa valorização, a Taesa com uma boa valorização, a Klabin também está com uma boa valorização, a Caixa Seguridade, né? Está com uma boa valorização, a Sanepar também está valorizando, né? Transmissão Paulista, que entrou hoje na carteira, né? Está aí com uma leve desvalorização. A Copasa, né? Também entrou hoje, mas já está com uma valorização. Metalúrgica Gerdau, né? Está com uma leve desvalorização, né? De 0,27. E o Itaú, o Banco Itaú também está com uma leve desvalorização de 1,58. Mas, né? No montante aqui, as nossas ações está valorizando, tá bom? Estamos com valorização nas nossas ações. Fundos imobiliários, né, que agora são 14, né? Nós temos aí, ó, como eu falei para vocês, né, que o MCCI 11, um fundo de papel, seria a nossa melhor posição, mas é bem pouca diferença, né? R$ 942 investido nele e 937 no HGRE. Então a diferença não está muito grande. Então estamos aí com valorização no MCCI 11, estamos com valorização no HGRE, fundo de lajes, estamos com valorização no HGBS, é um fundo de shoppings, estamos com uma leve desvalorização bem pouquinha no KNCA, que é um FIAGRO, né? Fundo aí que investe no agronegócio, né? Estamos com uma excelente valorização no Nivelle 11, um fundo de logística, né? Quase R$10 aí por cota de valorização. O CPTS 11 também, excelente valorização, de 8,46%, até melhor do que o do Nivelle, né? A valorização do CPTS 11. XPLG, também valorização. KNCR, também estamos com valorização. XPML 11, também estamos com uma pequena valorização. O HGLG, estou na carteira hoje, né? Está aí com uma leve desvalorização. XPSF, estamos com valorização. KGGSC, estamos com valorização. PVB 11, praticamente no 0 a 0, né? Ali bem pouco, não dá nem para contar essa desvalorização. E o RZTR, estamos também com uma leve valorização, tá bom? Então, esses aqui são os nossos fundos imobiliários, tá bom? E aqui nós temos a nossa renda fixa, né? Que é ali a caixinha do Nubank, né, com 3.829,49, tá bom? Então essa é a situação atualizada da minha carteira, né, de investimentos, da minha carteira previdenciária, da carteira aberta que nós mostramos aqui no canal. Pessoal, então o vídeo de hoje foi isso. Quero agradecer vocês por terem ficado até aqui, né? Não pedi durante o vídeo, mas se você chegou até aqui, eu quero pedir o seu like. Se inscreva no canal, deixa o seu like, é muito importante para nós. Eu sempre tento trazer aqui um conteúdo de excelência, com boas explicações, que vai te ajudar, que vai agregar na sua vida de investidor. Portanto, eu peço só o seu like, a sua inscrição no canal, para ajudar que nós continuamos trazendo esse conteúdo aqui de modo gratuito para você, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui, que Deus te abençoe. Falou, valeu!